Setembro Amarelo. Hoje eu vou conversar com você que tem depressão ou ansiedade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Yassuda, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. E hoje nós vamos falar sobre Setembro Amarelo, sobre depressão. E qual a relação de depressão, ansiedade com o psicossomático, com a cabeça das pessoas, né, que vão fazer cirurgia. As dores assim que as pessoas sentem não são iguais, né? Nenhuma pessoa sente dor igual a outra. E esses pacientes, eles não têm frescura. Eles não têm eles não estão nessa condição porque eles querem. E muitos deles também têm problemas na boca como os outros pacientes. Ou precisa fazer o implante, ou precisa fazer a cirurgia ortognática. Só que eles têm, às vezes, um limiar de dor assim, um pouco mais baixo. O que é isso? Eles podem se queixar um pouco mais de algum tipo de dor, ou também ter um pouco mais de queixa em relação ao resultado esperado, né? E não ficar assim, com um grau de satisfação alto, né? Então, é muito importante a gente identificar esse tipo de paciente, o paciente também entender, ele se entender melhor. Assim, é importante o paciente fazer um tratamento multidisciplinar, procurar um outro profissional, igual um psicólogo, algumas vezes um psiquiatra, para conseguir melhorar a condição da saúde mental. É importante você ficar bem consigo mesmo, se sentir animado. Como eu disse, né, às vezes o paciente, às vezes por conta disso, ele vai se sentir mais desconfortável, ele pode ter um pouco mais assim, de dor também em relação aos outros pacientes. Como, por exemplo, a respeito da expectativa do tratamento. O paciente fez um implante dentário ou reabilitou com vários implantes. Ficou lindo, maravilhoso. Porém, aquela mudança é um choque muito grande. Então, ela fica naquela expectativa das pessoas comentarem, né, se ficou bonito, se não ficou, ou às vezes o choque é grande e as outras pessoas, elas às vezes não comentam dessa forma, ficou legal, ficou bonito. Às vezes ela pensa, nossa, você está diferente. Isso na cabeça do paciente pode não ser assim agradável, né? Ela pode ver aquilo como uma coisa negativa. Então, o que a gente costuma fazer? Sempre um reforço positivo. Quando termina o tratamento, antes de começar um tratamento, em relação a essa autoestima. O paciente que vai para a ortognática também, que vai ter uma mudança estética, e não só disso, vai ter um período de recuperação. Então ele precisa de um reforço da sua autoestima, saber que o período que ele vai passar não vai ser legal, vai ter uns dias assim com um pouco de dificuldade no pós-operatório, mas que vai ser para um benefício para ele lá na frente. E a gente sempre fazer esse reforço positivo, para trazer esse paciente para cima e lembrar que é um bom motivo de saúde, também vai ter uma melhor estética e, como eu disse, às vezes ele pode assim não ter enxergado da forma que a gente enxerga essa questão da alteração estética. Então a gente sempre faz esses reforços para lembrar que o paciente que ele ficou com os dentes bonitos, por exemplo, ou que o sorriso dele ficou mais legal. Em relação ao pós-operatório, lembrar que é uma fase, porque senão o paciente às vezes ele começa a fazer coisas erradas, né, na sua recuperação, para tentar acelerar ou para amenizar a sua dor. Então é importante a gente fazer esse acompanhamento, tanto com os profissionais, não só o dentista ou o médico que está tratando, também com outros profissionais, como o psicólogo, psiquiatra, e também dentro de casa, ou com os amigos, né? Sempre ter esse reforço positivo. Muitas vezes as pessoas vão fazer alguns comentários, como eu disse. Ah, mas você ficou muito diferente. Ah, mas você inchou muito. Isso, às vezes, a gente tem que trabalhar muito bem em relação ao psicológico de cada paciente para poder suportar de uma forma bem tranquila. Hoje a nossa conversa aqui, ela é muito importante, né? Essa questão da nossa saúde mental, a depressão não é frescura, né? Os pacientes apresentam esses sintomas,
Os familiares dos pacientes também apresentam. É uma condição comum. A depressão ela é comum na nossa sociedade. A gente não pode fechar os olhos para isso. E lembrar sempre que a gente tem que buscar um apoio. Que conversar sobre isso, espairecer a cabeça, né? Lembrar sempre, reforçar o paciente sobre como vai ser o procedimento. E nem só isso, uma conversa informal também para melhorar a autoestima, né? Melhorar o astral de todo mundo. Reforçando, o profissional sempre ter uma conversa com o paciente, a gente fazer a humanização do tratamento, ser bem aberto, conversar bastante, esclarecer as dúvidas, porque uma coisa pequena no começo do tratamento pode ser uma coisa na cabeça do paciente e um problema muito grande. Então a gente, quanto mais conversar, melhor. Sempre lembrar do suporte, do profissional, dos amigos. Se lembrar que você não está sozinho, né? E que tem alguém para dividir isso contigo, tá bom? Então, o que nós tínhamos para falar hoje era isso. Se vocês tiverem dúvida, continue escrevendo pra gente, tá bom? Nosso canal no YouTube, Facebook, no Instagram agora também. Tá? Um grande abraço a todos.